O século XX na Rússia foi marcado por uma explosão criativa, uma época de intensa efervescência cultural chamada Era das Vanguardas Russas. Tudo pulsava com a ideia de que a arte podia construir o futuro, uma arte engajada, política e viva. É nesse cenário que também nasce um novo cinema, o cinema soviético. Em 1929, estreou uma das obras mais ousadas da história do cinema, Um Homem com uma Câmera, de Vertov. Um filme sem atores, sem legenda, sem roteiro. Um retrato da vida urbana soviética, do trabalho, do movimento, do cotidiano. É o cinema falando sobre si mesmo, mostrando o próprio ato de filmar e montar. Homem com uma Câmera é um filme mudo de 1929. Esse é um filme assim, extraordinário, super experimental, traz técnicas muito inovadoras. É um filme que não tem atores. É um retrato da vida urbana daquele período, né, das suas figuras ali, dos trabalhadores na cidade. Nesse filme aparecem também mesclados, em meio a essa vida urbana, em meio ao cotidiano dessas pessoas, aparecem imagens meta-cinematográficas, metalinguísticas da própria gravação e da edição do filme. Então, o homem com uma câmera aparece gravando na cidade. Aparece também a mulher que edita o filme, editando, cortando, né, o filme. E tudo isso está dialogando, tudo isso está andando junto ali. Então, por exemplo, tem uma cena em que estão entrecortados a imagem de uma câmera abrindo e fechando a lente, uma mulher abrindo e fechando os olhos, acordando, e persianas abrindo e fechando. Né? Outra cena mostra uma câmera lentamente se girando, e enquanto isso, né, aparece ali no meio a cena de um casal se casando, né? Assinando os papéis de casamento, e quando a câmera vira abruptamente, aparece um casal assinando os papéis de divórcio. Cenas de um nascimento, de um parto e cenas de um velório, tudo ali mesclado à vida urbana e à própria produção cinematográfica e à própria edição do filme. Então tudo isso dialoga, anda junto. É muito interessante. A edição do filme é muito dinâmica, valoriza os movimentos, traz cortes muito interessantes, imagens entrecortadas umas às outras, dialogando, né, uma com a outra. Imagens sobrepostas, como por exemplo na imagem da câmera, da lente da câmera e do olho. Imagens lado a lado, inclusive inclinadas em ângulos diferentes. O Vertov explora muito isso e, inclusive, buscou trazer essa questão no pseudônimo que ele escolheu para si. Dziga é uma palavra ucraniana que significa peão, o brinquedo. Então, a questão do movimento já está inclusa no próprio nome que ele escolheu para si. Assim como o cinema, a poesia russa daquele tempo também se reinventava. Mayakovsky e outros poetas quebravam a estrutura tradicional dos versos, explorando o espaço da página, a sonoridade das palavras e o ritmo do olhar. Essa busca por novas formas também atravessava o cinema. Poetas e cineastas tinham o mesmo impulso: experimentar, provocar e transformar. A Era das Vanguardas abarca os diversos meios artísticos, né? Então, artistas, poetas, escritores, diretores, todos eles estão dialogando e estão juntos ali, né, nesse período, construindo uma arte juntos. Mas em relação ao Homem com uma Câmera, acontece algo interessante, que é que ele busca não depender da literatura. Então, criar uma arte cinematográfica, uma linguagem cinematográfica própria, sem diálogo, né? Então, não aparecem as legendas que são tão típicas dos filmes mudos, né? As legendas que trazem os diálogos.
ele não utiliza um cenário como no teatro, né? Além dessa não dependência da literatura, a não dependência do teatro também. Então, apesar do diálogo, ele tenta se empenhar na criação de uma arte cinematográfica propriamente dita. Tanto na poesia moderna russa quanto no cinema, os poetas e cineastas buscaram rupturas em suas formas. Então, Mayakovsky, nas suas poesias, ele não sente a necessidade de se alinhar à página. Há muitos poemas, como A Plenos Pulmões, que estão em escada, né? Os versos aparecem em escada. Há poesias altamente visuais, tanto do Mayakovsky como O Anel, que diz Люблю, que significa eu amo. As poesias visuais de Kamiensky, ou Hliebnikov, por exemplo, que faz muitas explorações com a própria linguagem. Então, no poema Encantação pelo Riso, por exemplo, você tem uma linguagem altamente sorridente, acho que esse é o melhor jeito de descrever, e também um trabalho visual e tipográfico muito interessante. E no cinema há isso também, essa exploração da forma, levar a forma ao limite. Então, com os cortes, com os ângulos, com as imagens que são construídas, com a própria edição e com a linguagem metacinematográfica, mostrar a gravação e a edição do filme dentro do próprio filme. A arte na Rússia buscava mostrar um novo mundo. O mundo dos trabalhadores, das fábricas, das cidades em movimento. Mayakovsky era visto como o poeta da revolução. Vertov filmava o cotidiano dos operários, o pulso das ruas e o trabalho como símbolo de transformação. A arte soviética, em todas as suas formas, acreditava que criar também era um ato político. O cinema, a literatura, a fotografia, a poesia soviéticos, de modo geral, buscaram ser engajados com os trabalhadores, especialmente os trabalhadores urbanos, né, com as suas vidas, com o seu cotidiano. O Mayakovsky vê um propósito revolucionário, político na poesia. Ele traz a revolução como mote literário. Ele é chamado ou de poeta operário ou de poeta da revolução. Então, essa ideia da construção do futuro e de tratar da vida dos trabalhadores está muito presente na poesia, por exemplo, do Mayakovsky. Ele fala para a comuna distante, para os camaradas futuros, para o século 30. Ele fala do socialismo forjado na refrega e no fogo, socialismo como um monumento comum. Então, ele traz tudo isso e esse papel engajado, politicamente engajado da arte aparece também no Homem com uma Câmera, que tem como protagonistas os trabalhadores urbanos, especialmente, as suas vidas, o seu cotidiano, o seu lazer. Então, isso já aparece ali como parte desse projeto artístico-político.